Quando você pensa nos restaurantes McDonald's, a primeira coisa que provavelmente vem à sua mente são as batatas fritas perfeitamente salgadas, os grandes arcos dourados ou os McNuggets de frango. Porém, se você cresceu comendo no McDonald's, talvez se lembre dos personagens fofos e ao mesmo tempo assustadores do McDonald's. Durante algum tempo, as festas de aniversário com a turma do McLanche Feliz eram uma coisa, e muitas pessoas têm tantas lembranças dessas monstruosidades vestindo macacões quanto tem dos famosos mascotes da Disney. Como esses mascotes apareciam em caixas de refeição, eles também se tornaram populares entre colecionadores. A gigante do fast food usou certos mascotes para anunciar e promover itens específicos do menu entre as décadas de 70 e 90. Os personagens eram usados nos parquinhos e nos comerciais na McDonald's Land. Os comerciais deixaram de ser vinculados em 2003, mas o personagem mais conhecido, Ronald McDonald, sobreviveu, ainda aparecendo em brinquedos e comerciais do McLanche Feliz. Estrela dos personagens da McDonald's Land, o mascote oficial do McDonald's, todos reconhecem seu cabelo vermelho brilhante. Embora Ronald McDonald seja o mais reconhecível do grupo, ele se vestia de maneira muito diferente quando apareceu pela primeira vez em 1963, usando um terno listrado vermelho e amarelo e bolsas de batata fritas em vez de bolsos. Considere, por um momento, o avatar original do Ronald McDonald em 63. A primeira pessoa a interpretar o papel do Ronald foi Willard Scott, talvez mais conhecido como o apresentador do tempo do programa Today Show, a partir de 1980. Em 1960, o franqueado do McDonald's em Washington, Oscar Goldstein, patrocinou a versão regional do Circo do Bozo, estrelado por Scott como Bozo, o próprio palhaço. A empresa viu um aumento de 30% nas vendas na área metropolitana como resultado do patrocínio do Circo do Bozo. Após o cancelamento do programa em 1963, Goldstein contratou Scott e pediu a ele para criar um mascote semelhante ao Bozo para o McDonald's. Das suas memórias de 1987, já fora de catálogo, intituladas The Joy of Living, Scott lembra: na época, o Bozo era o programa infantil mais popular do ar. Havia algo na combinação de hambúrgueres e Bozo que era irresistível para as crianças. Ele apareceu em apenas 3 comerciais de televisão transmitidos na região em 1963. A passagem de Scott como Ronald foi relativamente curta. O McDonald's considerou Scott muito corpulento para o papel de mascote do fast food, imaginando Ronald McDonald como alguém extremamente ativo. Scott deixou o papel involuntariamente em 66, pouco antes de Ronald McDonald fazer sua própria aparição nacional no desfile do Dia de Ação de Graças da Macy's naquele ano. O antigo Bozo foi substituído por outro palhaço bissilábico, Coco, interpretado por Michael Polakovs, criando o mascote em sua encarnação atual, rosto coberto de farinha e lábios pintados de vermelho. O representante anônimo do McDonald's disse para o Huffington Post que rotularam a foto de 50 anos com um pesadelo é obviamente exagero. Um título provocativo não vai mudar isso e nem vai afetar todo o bem que Ronald McDonald continua fazendo em todos os anos. Se você não se lembra do Sunday, é porque o cão parecido com o humano do Ronald só apareceu nos curtas-metragens The Wacky Adventures of Ronald McDonald. Embora o papel de Sunday tenha sido reprisado em comerciais do McDonald's no início dos anos 2000, o melhor amigo de Ronald só aparecia como um cachorro real. Hamburglar é conhecido há muito tempo por roubar hambúrgueres, mas de uma maneira fofa e adorável. Ele estreou em 1971 e foi um dos primeiros vilões da franquia McDonald's. Originalmente projetado para ser um homem idoso que falava em linguagem incompreensível, o Hamburglar foi renovado nos anos 80 como uma criança tipo Dennis o Pimentinha, mas nos últimos 10 anos o Hamburglar cresceu. Em 2015, novas imagens do personagem foram divulgadas, com ele usando barba por fazer, um chapéu fedora e um tênis de cano alto. Esse gigante roxo era conhecido por dizer "the" antes de cada frase, mas quando estreou em 1971 ele era conhecido como Evil Grimace. Recentemente foi revelado que ele foi inspirado em um botão gustativo. Birdie foi a primeira personagem feminina e foi introduzida em 1980 para promover os novos itens do café da manhã. De acordo com os comerciais originais, Birdie se juntou à turma quando um ovo gigante caiu do céu noturno da McDonald's Land. Claro, Ronald decidiu mostrar o amor ao ovo perdido. Originalmente chamados de Goblins, esses personagens eram conhecidos por roubar batatas fritas. Embora tenham sido introduzidos em 1972, eles passaram a ser reconhecidos como Fry Guys em 1983 e posteriormente como Fry Kids em 1987. Independentemente do nome, eles sempre foram retratados como criaturas fofas e redondas com pernas longas e sem braços. Ele pode ser um prefeito, mas também é um enorme hambúrguer com um chapéu e uma faixa. No entanto, apesar do traje chique, ele não é conhecido por administrar efetivamente o McDonald's Land.
Esse prefeito era um hambúrguer gigante e não tão eficiente em governar a cidade. Embora o personagem tenha sido descartado ao longo dos anos, ele apareceu e desapareceu no elenco de personagens de 71 até 2008. O policial Big Mac deve estar relacionado ao prefeito McCheese, pois tem um enorme Big Mac como cabeça. Embora use o uniforme de policial em vez de um chapéu e uma faixa, conhecido por sua postura firme em relação à lei e à ordem, o policial Big Mac teve uma permanência relativamente curta e foi removido do grupo nos anos de 1980. Lembrando o Capitão Gancho de Peter Pan, o Capitão Crook contentava-se em roubar sanduíches de filé de peixe dos bons cidadãos da McDonald's Land. Ele era conhecido por lutar com um policial Big Mac, muitas vezes escapando em seu navio como um capitão faria. Infelizmente, ele foi descartado justamente com o seu rival quando o McDonald's simplificou o elenco de personagens nos anos 80. Esse monstro verde foi criado para ajudar a promover o adorado Shamrock Shake no dia de São Patrício. Conhecido como tio irlandês do Grimace, os dois se parecem muito, exceto por uma grande diferença. O tio O'Grimace era verde, enquanto o Grimace era roxo. De acordo com a lenda do McDonald's, o Grimace mora na Irlanda durante a maior parte do ano, mas visita seu sobrinho todo mês de março, trazendo consigo o Shamrock Shake, é claro. Talvez alguns desses personagens sejam realmente bizarros e assustadores, ou talvez só são vistos assim devido à sua identidade visual. O que você achou deles? Deixa aí seu comentário, seu like para me ajudar a crescer, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações e eu trago um pouco mais de conteúdo para você. Até mais!